inimigo, ele trabalha para que Deus nunca tenha o seu testemunho restaurado. Satanás não se opõe a instituições religiosas organizadas, com bons oradores, com uma boa equipe de louvor. Satanás não se opõe a isso. Ele até pode andar de mãos dadas conosco, promovendo culto, entretenimento, encontros, conferências, desde que nós nunca nos ocupemos com o assunto casa de Deus. Enquanto o assunto está na esfera da instituição, Satanás não se importa. Agora existe algo sério, irmãos, isso precisa estremecer o nosso coração. Quando a igreja perde a sua funcionalidade, quando a igreja perde o seu significado, quando a igreja, e quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando de denominação, não estou falando de instituição, eu não estou falando de paredes. Quando eu falo da igreja, eu estou falando da igreja em conformidade com a palavra de Deus. Quando a igreja perde a sua expressão, a sua identidade, ela pode ter um bom culto, ela pode ter bons oradores, ela pode ter um bom programa semestral, anual, ela pode ter todo tipo de entretenimento religioso. Ela não tem nenhum peso espiritual na localidade. E o pior, que diante de Deus, isso que algumas pessoas chamam de igreja, um terreiro de macumba, é a mesma coisa. Porque tudo não passa de religiosidade vazia. Eu sei que é delicado falar sobre isso. Eu particularmente, irmãos, eu vejo isso com extrema seriedade e com profundo temor, porque eu não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para nós. Uma Laodiceia pervertida, uma Laodiceia onde o Senhor está fora, batendo na porta, não representa nada diante de Deus, embora Deus ainda insiste em nos chamar, em chamar o seu povo. É isso que nós precisamos atentar, a seriedade desta palavra, porque nós não estamos pensando em restaurar bons cultos, nós não estamos aqui interessados em restaurar entretenimentos. O que nós queremos é a presença do Senhor, a presença que toque a nossa vida de maneira pessoal. O que nós queremos é uma devoção sincera e séria diante de Deus. Então não podemos pensar em tocar nesses assuntos sem ter essa responsabilidade. O que nós temos em vista é que o Senhor tem entre nós o lugar da sua satisfação, e que ao final de tudo isso, o Senhor possa voltar para a sua igreja. Aquilo que Ele deseja fazer nesse tempo, Ele tem em vista a volta do seu Filho, ver seu Filho glorificado no seu povo. É disso que nós estamos falando, é sobre isso que nós estamos estudando. Não é vendo história, é vendo as nossas necessidades. Então, meus amados irmãos e irmãs, Esdras capítulo 5, os versículos 1 e 3, vamos tomar esses textos. Aqui nós vamos para a segunda parte da história do livro de Esdras. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e com ele os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, aquela região onde está o Iraque hoje, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes este muro? Por favor, agora vamos para o capítulo 6, o versículo 14.
os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, que é o Irã hoje. Esse Artaxerxes, ele era enteado da rainha Ester. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos que houve uma oposição na edificação dessa casa, e a obra ficou parada por 15 anos. Aí nesse tempo Deus levanta 2 homens, aí nós temos 2 livros, o livro de Ageu e o livro de Zacarias. O livro de Ageu é um livro muito simples de ler, sua história é muito simples, sua profecia é muito clara e objetiva. Já o livro de Zacarias é um livro que se parece muito com o Apocalipse, porque ele é escrito através de metáforas, de figuras. Porém, à medida que você termina de ler esse livro, você vê que, de alguma maneira, ele fornece uma luz para nós entendermos alguns pontos dentro do livro de Apocalipse, porém o seu assunto primordial é a casa de Deus. Ele fala da restauração da casa, da mesma forma que fala o livro de Ageu. Então, nos 2 capítulos de Ageu, nós vamos ver o assunto de forma objetiva. E já no livro de Zacarias, nós veremos o assunto de forma subjetiva, porém escrito em forma, numa linguagem metafórica. E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos deter, porque o grande anseio do Senhor hoje é a restauração do seu testemunho no meio do seu povo. Ao longo dos anos, assim como o inimigo colocou oposições, que essa obra ficou parada por 15 anos, o inimigo tem colocado ao longo dos séculos tantas oposições, tantos obstáculos para a restauração da casa de Deus. Então o que Deus fez? Deus levantou vozes proféticas. Qual é o papel do ministério profético? Expressar a mente do Senhor. Quando a mente de Deus é perdida no meio do seu povo, aí sim temos a necessidade de que Deus levante ministério profético. E todo ministério bíblico não é profissão, não é instituição, são dádivas, são homens dons. Não são homens que detêm o dom, é o dom que detém os homens, é o Espírito. Não são pessoas especiais, são pessoas com uma especial incumbência. Então nós temos que ser cuidadosos nisso aqui, porque no tempo da degradação, os profetas falharam. No livro de Lamentações, esse livro, ele tem uma descrição muito triste no texto original. Em nossa Bíblia está Lamentações. Porém, o nome original deste livro vem de um vocábulo hebraico, Eka. Essa palavra triste no texto original. Em nossa Bíblia está Lamentações. Porém, o nome original deste livro vem de um vocábulo hebraico, Eka. Essa palavra descreve um assombro, uma pessoa que está aterrorizada. Então, este é o nome original deste livro, que nós chamamos de Lamentações de Jeremias. Jeremias escreveu este livro numa caverna fora de Jerusalém, onde o nosso Senhor subiu para poder morrer na cruz. Foi ali que Jeremias escreveu este livro, olhando para a cidade e vendo a fumaça da sua ruína. Durante 40 anos, ele viu o povo desprezando a Deus, virando as costas para Deus, confiados de que Deus iria sustentar aquela religiosidade vazia e sem sentido. Deus, ele em primeiro lugar, irmãos, ele tem compromisso com o seu nome, com a sua glória, com a sua santidade. Isso precisa estremecer o nosso coração, porque Deus é sério, Deus é santo, Deus é santo, Deus é sério. Então, Lamentações, capítulo 2, os versículos 14 e 15, tem um texto que eu
gostaria de ler para vocês e tentar aproximar o máximo possível